Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço. Hoje o nosso programa é diferente. Ele tem uma cobertura especial de um dos maiores eventos religiosos do Espírito Santo. O Trombetas e Festas 2025 reuniu centenas de fiéis no Centro de Eventos Manaim, que fica localizado no município da Serra e contou com transmissão simultânea para diversos países, reforçando o alcance da Igreja Cristã Maranata. Durante esses dias de evento, pastores, líderes da instituição, representantes do governo capixaba e autoridades políticas, além de participantes de diferentes regiões, acompanharam uma programação intensa com momentos de celebração, orientações doutrinárias e atividades que marcaram a edição deste ano. A partir de agora, então, você confere as reportagens produzidas pela nossa equipe direto do local. No caso de hoje, o jornalista Flávio Lacerda, da TV Sim, ele destaca os pontos principais da programação e os depoimentos que movimentaram essa grande reunião a partir aqui do Espírito Santo. Bom dia, Fábio. Bom dia a você que acompanha o programa Em Destaque. Olha só, eu estou no Manaim de Carapina, na Serra, onde acontece o evento Trombetas e Festas 2025. É a quinta edição desse evento, que é um dos maiores já produzidos pela Igreja Cristã Maranata. É um evento que reúne música, pregação e muita adoração. E olha só, o objetivo deste evento é levar uma mensagem de esperança não só para as pessoas que estão aqui no local, mas que acompanham através de uma transmissão internacional em mais de 100 países diferentes. E eu conversei com alguns pastores, algumas autoridades que passaram por aqui, e vocês vão acompanhar agora. Como todos perceberam, estava bem claro, o nosso evento trataria e tratou de festas e de trombetas. As festas registradas na Bíblia Sagrada, que eram celebradas pelo povo de Israel no Velho Testamento, ou seja, a antiga aliança que Deus celebrou com o povo de Israel. E então começamos a mostrar como essas festas tinham um significado profético. Elas anunciavam que um dia seu verdadeiro significado oculto para Israel, escondido para Israel, seria revelado à igreja. A primeira festa, a Páscoa, quando eles matavam o cordeiro, celebrando a libertação do Egito, cumpriu-se exatamente no dia em que sacrificavam o cordeiro, com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois temos a festa das primícias, que era no domingo imediatamente a seguir a Páscoa, que era a festa das primícias. E a palavra de Deus nos mostra como o Senhor Jesus ressuscitou naquele dia, exatamente no dia da celebração das primícias. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, os primeiros frutos que saíam da terra, saíam da morte. O Senhor Jesus saiu do túmulo e ressuscitou, ganhou vida. Quando, no templo, os judeus estavam lá pegando um molho que havia sido arrancado da terra e movia o molho para indicar que ele ganhava vida. Naquele momento, o Senhor Jesus ressuscitava, ganhava vida. E, finalmente, tivemos a festa do Pentecostes, celebrada exatamente 7 dias após a ressurreição de Jesus para nós. Para os judeus, não. Era 7 semanas após a lei ter sido concedida ao povo no Monte Sinai. Todos conhecem a história dos 10 mandamentos, a lei escrita em tábuas de pedra. E o que aconteceu? Eles estavam celebrando uma lei escrita em tábuas de pedra no dia do Pentecostes.
Naquele dia, o Senhor Jesus derramava o Espírito Santo sobre a igreja. Para quê? Profeticamente estava escrito ali em Jeremias, para escrever a lei de Deus, não mais em tábuas de pedra, mas escrever no coração dos servos de Deus, no coração dos discípulos. Primeiro, Trombetas e Festa foi uma iniciativa do nosso Conselho Presbiteral. O pastor Gedeuti era o presidente do nosso conselho. Naquela ocasião, foi tomada essa decisão de começar a realizar estes eventos. Entendemos e cremos que foi uma inspiração de Deus a realização desses eventos, justamente para chamar a atenção da humanidade para o cumprimento de sinais que Jesus relacionou no seu último sermão, né? Todos viram. Jesus disse, olha, quando eu estiver prestes a vir, haverá terremotos, fomes, pestes, guerras. E tudo isso que nós estamos presenciando. Então a nossa função é despertar o mundo, despertar em particularmente a igreja, ou seja, todos aqueles que amam a Jesus, são fiéis a Jesus, para estarem preparados para a volta do Senhor Jesus. O Trombetas e Festas deste ano reforçou a projeção internacional da Igreja Cristã Maranata também. Nesse nosso Em Destaque, a gente está entendendo que toda a programação foi transmitida ao vivo, simultaneamente, para diversos países, direto aqui do Espírito Santo. No local, líderes da igreja e convidados especiais destacaram a importância dessa integração global. A seguir, você acompanha ainda mais como foi, bastidores e também a transmissão, além de depoimentos registrados pela nossa equipe no local. Nós já estamos indo para a 5ª edição e em cada uma delas, de uma forma surpreendente, o Senhor opera. Porque a mensagem é uma mensagem acessível, não é uma mensagem que provoca medo, mas uma mensagem que transmite conhecimento, e o conhecimento é algo que é necessário para que o homem possa tomar posições. A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. E todo projeto da igreja, todo plano profético da igreja é anunciar aquilo que é profético, para que haja um despertamento, até porque o nome da igreja, ela identifica uma missão, ou seja, a igreja ela é comissionada a transmitir uma mensagem transformadora. Maranata significa o Senhor Jesus vem. Portanto, Maranata é um anúncio, e é o que nós estamos fazendo. Trombeta e Festa é um anúncio a partir de marcadores proféticos que Jesus está às portas. A melhor forma de dar assistência social é por meio da palavra, porque é a palavra que muda comportamentos. Quando o homem ou a mulher, eles aceitam esta palavra, guardam esta palavra no coração, ela produz transformações. Ou seja, lares são restaurados, né? As pessoas, elas mudam a sua forma de vida, modela caráter. A palavra do Senhor modela caráter. Então nós entendemos que a palavra transmitida, ela tem um propósito social, mas também, além de transmitir a palavra que transforma, a Igreja Cristã Maranata também ela é comprometida com ações sociais de natureza material, né? Porque nós entendemos que se podemos suprir algumas necessidades, por que não fazer? Além de transmitir, na verdade o nosso propósito central é transmitir a palavra, mas nós também temos trabalhos de natureza social. Aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, nós temos reunido nos nossos Manaíns aqui, no Manaim de Carapina, no Manaim de Terra Vermelha, no Manaim de Cariacica,
nós reunimos médicos, dentistas, advogados, colocamos à disposição, um dia à disposição, né, da comunidade, né? E não é só da igreja, membros da igreja, mas de todos aqueles, né, que fazem parte da comunidade, nós colocamos esta assistência, disponibilizamos essa assistência. Bem, a edição 2025 do Trombetas e Festas também abriu espaço para a participação de representantes do governo capixaba e autoridades políticas do Espírito Santo que estiveram no Centro de Eventos Manaim. É importante ressaltar que eles acompanharam de perto as atividades e comentaram também o impacto, inclusive, social para esse encontro e para o Espírito Santo. Nós podemos, inclusive, acompanhar, né, com a nossa equipe no local o que houve, inclusive, de destaque e como esses convidados, obviamente, analisam esse evento aqui no nosso estado. Orgulho para os capixabas, a igreja que surgiu aqui, no estado do Espírito Santo, está no mundo todo. E eu tenho participado de todas as trombetas e festas, participei da última com o saudoso pastor Gedeoti liderando, agora com o pastor Alexandre Guerreiro liderando trombetas e festas. É um chamamento à reflexão, é um chamamento a gente poder observar a palavra de Deus, aquilo que está como orientação e como valor cristão, que é fundamental para a gente poder viver bem na nossa família, fortalecendo a família, viver bem no nosso estado. Então, a igreja e as igrejas ajudam a gente a governar o estado. Então, vim aqui como forma de agradecimento, mas também para me alimentar espiritualmente, para poder conduzir bem a minha vida. Nós capixabas temos muito orgulho da Igreja Cristã Maranata, pelo seu trabalho evangelizador, pela sua obra social, não apenas aqui no Espírito Santo, em todo o Brasil e nas mais diversas regiões do mundo. Uma igreja que se consolidou pela sua credibilidade, pela sua reputação, pela sua mensagem extraordinária. E pela primeira vez, nós estamos aqui sem o nosso querido pastor Gedeoti. A saudade é grande, mas o legado da sua obra fica como exemplo e como referência para que nós possamos continuar honrando a nossa Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata, além da evangelização, que é o seu papel principal, ela também, ao lado da evangelização, ela tem um trabalho social que ultrapassa a parede do seu tempo, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Tanto que esse programa Trombetas e Festas vai ser transmitido para quase 100 países do mundo. E o mais interessante e legal disso, ele convida não só os integrantes da Igreja Cristã Maranata, ele convida todos os líderes de outras denominações para que pudesse fazer presente, porque a palavra de Deus é uma só. Então, como chefe de poder, presidente da Assembleia Legislativa, a minha palavra é de gratidão por esse trabalho de evangelização, mas também do papel social que ela desenvolve, ajudando o nosso estado, o país e o mundo. É um dos eventos mais esperados por toda a comunidade cristã do Brasil e do mundo. A Igreja Maranata tem no seu marco principal ser uma igreja tradicional, conservadora, e fala muito da família, que é tão importante para o dia de hoje. Por isso que ela está ganhando credibilidade e a sua mensagem chega aos 4 cantos do planeta. E, naturalmente, esse evento, pela organização, pela capacidade de mobilização, é um evento que precisa e merece ser prestigiado. Eu estou com o prefeito de Vitória, inclusive, prefeito, o senhor falou que já vem todas as edições, né? Isso, Trombetas e Festas é sempre um momento importante, um momento em que nós buscamos a nossa espiritualidade, a proximidade com Deus, um tempo de reflexão na palavra, exatamente para pensarmos o que nós fizemos no passado e o que nós queremos para o futuro. É aqui que nós vamos definir o andamento das nossas vidas, o dia a dia do nosso município, do Espírito Santo, do Brasil e as reflexões que são necessárias com a preservação do meio ambiente, o ecossistema, o desenvolvimento sustentável, são sempre palavras inspiradoras que ajudam na tomada de decisões do dia a dia da nossa sociedade. A Igreja Cristã Maranata, ela é sempre muito presente na história da cidade da Serra, a Serra que é a maior cidade do estado do Espírito Santo. E para além de ser uma igreja de portas abertas e dar toda a atenção de assistência social à nossa população, é sem dúvida alguma a porta de esperança, de cura espiritual para a Serra. Então, receber o Trombetas e Festas da edição de 2025 aqui na Serra significa para a gente o agir de Deus, significa para a gente um presente abençoado, para que nós possamos finalizar esse ano de 2025
mais uma vez na presença do Senhor. Pois é, a nossa cobertura hoje desse programa especial em destaque, né, sobre o evento Trombetas e Festas, volta daqui a pouco, então, depois do nosso intervalo, rapidinho, com esse destaque, inclusive, de uma transmissão feita do Espírito Santo para todo o mundo. De volta com o nosso programa em destaque, aqui na Salmão da TV Sim SBT. A gente continua, inclusive, nessa cobertura do evento Trombetas e Festas 2025. Uma cobertura especial pela relevância que esse evento tem, inclusive no âmbito, né, não só religioso, mas também das comunicações. Lembrando que o Centro de Eventos Manaim, que recebeu justamente esse evento, também recebeu caravanas de diferentes estados brasileiros nessa última fase, então, do evento. Entre relatos de fé e expectativas e experiências pessoais, os participantes, inclusive, destacaram e muito o simbolismo dessa celebração para as suas vidas. A reportagem do Flávio Lacerda, inclusive, nos mostra ainda essa movimentação do público. Lembrando que a estrutura montada para a edição deste ano, em que os fiéis compartilharam, inclusive, essa cobertura ao vivo, foi um grande diferencial. Maravilhoso, né? Como a palavra de hoje falou, nós, a igreja, estamos atentos para os sinais, né? E é isso que essa mensagem trouxe, é estar atento aos sinais da volta do Senhor Jesus. Crescemos na Igreja Maranata e vemos toda a movimentação, todo o trabalho que tem sido realizado para proclamar a volta do Senhor Jesus. E para nós é uma grande vitória anunciarmos esse projeto para a salvação de vidas. É uma alegria, né? O nosso coração transborda de alegria, o nosso coração anseia pela volta de Jesus. Então, quando nós saímos desse evento, nós saímos amando mais o Senhor Jesus e aguardando a sua volta. Se a gente for comparar desde o primeiro Trombetas e Festas até agora, a igreja evoluiu em estrutura, em tecnologia. Como vocês puderam ver no evento, mais de 100 países a transmissão. Então, nós tivemos um avanço muito grande nessa parte tecnológica e estrutura, claro, mas também o espiritual. A igreja vem sendo aperfeiçoada espiritualmente nesse preparo para a volta do Senhor Jesus. E eu vejo isso como uma grande bênção, né? A gente poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, com a transmissão aqui, muitos corações sendo alcançados. E durante todo o Trombetas e Festas, pastores da Igreja Cristã Maranata conduziram mensagens e orientações espirituais voltadas aos fiéis que vieram de várias regiões do país para cá e também acompanharam onde estavam o evento aqui do Espírito Santo. Os líderes destacaram o significado da celebração e os temas que marcaram essa edição de 2025. A nossa equipe também acompanhou isso, né, os momentos principais, e traz alguns trechos também de pronunciamentos e as questões que foram, então, abordadas nesse evento de relevância mundial, como já percebemos. Esse evento retrata muito uma missão confiada por Jesus à sua igreja, né? O pastor Alexandre fez esse comentário, nós estamos falando de igreja Maranata, igreja fiel. Jesus decide por todo mundo e anunciar este evangelho a toda criatura. E ele fez uma promessa à igreja. Quando ele subiu aos céus, um grupo de pessoas, de discípulos, estavam reunidos na sua ascensão, olhando para o alto, e um ser celestial aparece e diz assim: varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse Jesus que viste subir, ele voltará. Então a igreja tem esse comissionamento, ela está comissionada a proclamar essa verdade, que Jesus vai voltar. E nós nos sentimos realizados de sabermos que essa mensagem que nos foi confiada, nós estamos sendo fiéis naquilo que foi
o chamado da igreja para proclamar essa grande verdade para o mundo. O incrível é que esse chamado, pastor, essa mensagem não está sendo transmitida apenas para quem está aqui neste local, neste evento, mas para mais de 100 países, né? É uma grande proclamação. Quando nós começamos como um grupo muito pequeno e que teve uma experiência com Deus. Não era uma religião, mas pessoas que estavam vendo uma experiência com Deus. E o Senhor falou conosco que nós proclamaríamos este evangelho para todo mundo. E naquela época não tinha recursos, nem humanos, nem materiais, não havia como. E nós hoje vemos que aquilo que Deus prometeu lá no nosso início, há mais de 50 anos, está sendo cumprido. Ele nos deu todos os recursos, todas as condições para proclamarmos ao mundo essa grande verdade acerca da vinda do Senhor Jesus. Todas aquelas festas representam para nós esperança. Elas acendem em nossos corações uma profunda alegria, que a Bíblia diz que é a alegria do Espírito Santo, que Ele promove em nossos corações. E por que essa alegria? Porque apesar de chorando, a alegria permanece em nossos corações. Apesar de comovidos com a situação da humanidade hoje, há aquela certeza interior que promove em nós uma verdadeira felicidade, que nos é assegurada pela certeza de que breve o Senhor Jesus voltará. Pela certeza de que ressuscitaremos, não seremos extintos como os animais são, não é? Mas viveremos para sempre, desfrutando de uma bem-aventurança eterna, uma felicidade eterna. É essa a nossa esperança, é isso que nos conforta e nos alegra, embora às vezes chorando, ver o sofrimento que nos rodeia, não é? E às vezes nós mesmos, como somos humanos, sofremos também, né? Temos as nossas lutas, mas em todas as lutas temos o conforto, a consolação do Senhor. Deus amou a humanidade. Deus ama a humanidade. Ele não ama somente a igreja. É uma coisa que às vezes nós não entendemos, né? Mas Ele ama a humanidade. A Bíblia diz que Deus é bom e gracioso até com relação aos maus e ingratos. Sabia? Os maus e ingratos, Deus abençoa. Ainda assim, é algo que foge ao nosso entendimento. Mas esse é o amor de Deus. Porque realmente o amor de Deus não pode ser comparado ao nosso amor tão limitado, tão pobre. É um amor assim que excede toda a compreensão. E é por isso que Deus ama aquele que às vezes vive uma vida que contraria a vontade dele, contraria a sua vida, e continua amando, e dando a oportunidade de mudar de vida, a oportunidade de arrependimento. Por isso é que a mensagem é para todos. E quando falamos de igreja, não falamos de igreja Maranata. Talvez alguém possa ter entendido mal. Nós mencionamos igreja Maranata nessa mensagem? Certo? Não. Falamos de igreja. Bem, nós não somos exclusivistas, nós não somos uma seita que diz salvação é só na igreja Maranata. Só quando enlouquecemos vamos dizer isso. Certo? A salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus, que decide viver uma vida de amor pelo Senhor Jesus, comunhão com o Senhor Jesus. Esses são a igreja do Senhor Jesus.
Tá aí, obrigado ao Flávio Lacerda, que fez toda essa cobertura para o nosso programa Em Destaque, que estava muito atento e ainda está, obviamente, com tudo que repercute no Espírito Santo e tem toda essa relevância, inclusive mundial, como percebemos. Agradecemos, então, a sua audiência com o nosso programa. Fique atento, inclusive, com todos os temas que abordamos por aqui no nosso horário, para que você tenha um dia, inclusive, com informações ainda mais qualificadas. Obrigado, então, pelo seu acompanhamento e volte no nosso próximo programa. Até lá!